Bilionário polonês disfarçado de turista pobre foi expulso do próprio Hotel 5 Estrelas de São Paulo. Só a faxineira humilde de 64 anos o acolheu sem saber quem ele era. O que ele fez depois de infiltrar-se como ajudante de limpeza por 10 dias deixou todo o Brasil chocado. Boa tarde, minha filha. Boa tarde, meu povo. Dzień dobry, hermanos. Sou Pani Wanda Kowalski, 78 anos, vendedora de pirogue e pão de centeio da feira da Praça Roosevelt aos sábados há 42 anos. Eu nasci em Lodz, na Polônia, em 1946, 13 meses depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Vim ao Brasil com meus pais em 1947, com idade de bebê. Cresci em São Paulo falando polonês em casa e português na rua. Hoje sou avó de 5 netos. Eu te conto uma história que vi com meus olhos. Não inventei nada. 12 de novembro de 2024, segunda-feira de manhã, lobby do Hotel Tivoli Mofarrege, bairro Jardins, em São Paulo. 10 horas e 42 minutos. Sentado no canto do sofá Chesterfield Bordeaux, Pan Stanisław Wolski. 90 anos. Casaco velho de lã polonesa cor de cinza. Gorro casquia de tweed surrado da região de Lodz. Bota Gore-Tex preta de 8 anos de uso. Mala pequena de couro entre os pés. Mão direita tremendo. Lábios meio azulados. Suor escorrendo na têmpora. 90 minutos esperando. Em pé diante dele, Camila Vasconcelos Salem, 27 anos. Formada FGV Hotelaria. 3 anos no Tivoli. Unha pintada de vermelho. Sorriso falso. Sussurra ao ouvido do gerente Dr. Felipe Bueno. Felipe, esse mendigo ainda tá aqui. Tá tirando o brilho do nosso lobby. Cliente VIP da Bélgica chega às 11. Felipe responde em português arrastado. Camila fala com ele de novo. Manda pro Ibis da Paulista. Se não sair, chama a segurança. Camila aproxima-se de Stanisław. Em voz alta como se ele fosse surdo. Senhor, aqui não é abrigo. O senhor não tem reserva válida. Por favor, retire-se imediatamente. Stanisław ergue passaporte suíço com mão tremendo. Camila empurra de volta com a unha vermelha. Senhor, passaporte falsificado não convence. Saia ou chamo segurança. 10 horas e 54 minutos. A 20 metros de distância, limpando o piso de mármore travertino branco, está Dona Cristina Novak Pereira. 64 anos. Faxineira do Tivoli há 27 anos. Cabelo grisalho preso em coque. Vassoura na mão direita. Pano de chão na esquerda. Larga tudo. Olha o velhinho. Caminha. Camila barra. Cristina não se mete. Faxineira não conversa com cliente. Cristina passa por Camila sem responder. Pega a mão direita de Stanisław. Sussurra em polonês com sotaque paulistano curitibano. Dziadku, niek pan chodzizemna. Vô, vem comigo. Stanisław ergue os olhos. Lágrima desce. Aceita. Cristina pega a mala. Sai pela porta de serviço. Camila chama Felipe. Felipe ri. Deixa. Faxineira cuida do mendigo. Problema fora do meu lobby. Naquele instante, gente, Felipe não sabia. Em 11 dias, ele ia descobrir quem aquele mendigo era. Pega um cafezinho. Pega um pirogue quentinho. Vamos voltar para Lodz, 1940. Vamos lá. Para você entender por que aquele senhor de 90 anos estava sentado no lobby do Tivoli, a gente precisa viajar no tempo. Não para os Jardins, mas para Lodz, na Polônia, em agosto de 1939. Lodz era a cidade dos tecelões. Um formigueiro humano de 400.000 almas, onde o barulho dos teares era a música do dia a dia. 1/3 daquela gente era judeu-polonesa, gente de trabalho, gente de fibra. O pequeno Stanisław nasceu no coração do aperto, no bairro de Baluch, o pedaço mais lascado da cidade. Imagine, um apartamento de apenas 22 metros quadrados na rua Sochodnia, número 47. Tijolo aparente, frio que entrava pelas frestas e o cheiro constante de lã processada. Ali,
Em 22 de fevereiro de 1934, o Dom Mendel Volsky, um operário da gigante fábrica Israel Poznansky, e a dona Yael, uma costureira de mão cheia, receberam seu único filho. Stanislau era o milagre deles, o sobrevivente de uma gestação perdida 2 anos antes. Eram pobres, honestos e tinham uma fé que não precisava de alarde. Mas o mundo, minha filha, às vezes decide pegar fogo sem aviso. Em 1º de setembro de 39, os nazistas rasgaram a fronteira. 6 meses depois, aos 6 anos de idade, Stanislau viu sua vida ser comprimida em 4 quilômetros quadrados, o gueto de Lodz. 160 mil pessoas amontoadas como gado. O pai, Mendel, não aguentou o tifo e partiu em janeiro de 41. Stanislau tinha 7 anos quando viu o herói da sua vida ser levado por uma febre que não perdoava. Ficou ele e a mãe, Yael. Ela trabalhava na fábrica de uniformes dos nazistas, costurando para os mesmos homens que aprendiam. A ração? 200 gramas de um pão preto que parecia pedra e 50 gramas de batata. Era o que mantinha aquele menino de pé. Dezembro de 1943. Noite de Hanukkah. Sabe como é a fé no escuro, minha filha? Ela brilha mais. Yael levou o pequeno Stasek para o porão e acendeu uma vela escondida. O reflexo da chama dançava nos olhos fundos daquela mãe que sabia que o tempo estava acabando. O diálogo que aconteceu naquela noite, foi o mapa que guiou Stanislau por 90 anos, Stasku, Poslucha. Mama Bedzio Marzek. Viem. ALTYBEDS e EZYC. Obienkais mi povojni, Sukas e Atla. Stasek, escuta. Mãe vai morrer, eu sei. Mas tu vais viver. Promete pra mim. Depois da guerra, procura a luz. Sussurrou ela, a voz rouca de fome. Suka Ludzidobres. Polasse Catholics Nites Pomagaja. Pamietais, Pane Alina Ze Pabianit. Gesli Mamumri, Id do Pane Alina. Paviedes, Mama Yael Prislalamni. Ona Sovacir. Obiecais. Procura gente boa. Poloneses católicos também ajudam. Lembra, Panialina de Pabianice. Se mãe morrer, vai pra Panialina. Diz, mãe Yael me mandou. Ela esconde. Promete. Stanislau, com 9 anos e o peso de um gigante, prometeu. Em agosto de 44, o gueto foi liquidado. Yael foi jogada num trem para Auschwitz. Ela morreu na câmara de gás em 11 de agosto. Mas o retalho de vida que ela deixou, Stanislau, escapou na calada da noite anterior. Aquele menino de 10 anos caminhou 23 quilômetros sozinho até Pabianice. Imagine o medo, o frio, o silêncio de uma criança que perdeu tudo menos uma promessa. Ele chegou na casa da Panialina Kowalczyk, uma costureira católica, em 14 de agosto. Alina não perguntou quem era, não pediu documento. Ela abriu a porta, viu o olhar de Yael nos olhos do menino e o escondeu no porão por 2 anos. Sob o nome de Janek Kowalczyk, ele aprendeu que o amor não tem religião. Alina riscava o pescoço todo dia, só. Naquela época, esconder um judeu era sentença de morte imediata. Ela não cobrou um centavo. Mas em fevereiro de 46, o pulmão de Alina cansou. Ela morreu de pneumonia aos 53 anos. Stanislau era órfão de novo, aos 12 anos, mas trazia no coração a prova de que a luz existia. Em março de 1947, Stanislau embarcou no MS Argentina, saindo de Gênova. 27 dias no mar. Ele chegou em Santos em 10 de abril, com 13 anos e uma mala pequena de couro. E sabe onde ele ficou hospedado as primeiras 3 semanas em São Paulo? No Hotel Tivoli original na Avenida Paulista. Era um prédio de luxo, de 1942. Aquele menino órfão que dormia em porões, sentiu mármore pela primeira vez ali. Mal sabia ele que voltaria àquele mesmo endereço 77 anos depois, tratado como mancha no lobby. Ele foi adotado em maio de 47 por um casal suíço-judaico, Dom Aaron Volsky Goldberg, um banqueiro que perdeu todo o mundo em Auschwitz, e Dona Miriam, uma médica. Eles voltaram para Genebra em 53. Mas não pense que ele virou riquinho,
Araron era apenas um escriturário num banco pequeno. Viviam num apartamento de 35 metros quadrados em Plain Palais. Stanislau cresceu na dureza. Trabalhou desde os 15 anos como office boy. Formou-se em economia na Universidade de Genebra como bolsista, trabalhando à noite como porteiro de um hotel de 12 quartos. Foi ali, carregando malas de outros, que ele começou a entender o que é o serviço. Em 1968, aos 34 anos, Stanislau abriu seu primeiro hotel em Zermatt, nos Alpes suíços. Era pequeno, 12 quartos, herança de um cliente do banco. Ele limpava os banheiros, fazia a recepção, não tinha tempo para pose. Em dezembro de 1973, um fato mudou sua alma. Ele chegou em casa e conversou com a esposa, a Eva. Eva, tem clean ze pakistanu, nikni especial go obslujivak w zadnin hotelu w genevi. Móveis é simirzi. Jagou obsluzilen os obsi. Eva, aquele cliente do Paquistão ninguém quis atender em nenhum hotel de Genebra. Diziam que cheirava mal. Eu atendi pessoalmente. Stanislau contou enquanto tirava os sapatos cansados. Dá um misso francona pilcu. Povedzial, panvolski, panjejedink loviek ws vaskari kori mitraktu jijak lovieka. Deu 100 francos de gorjeta. Disse, Senhor Volski, o senhor é o único homem na Suíça que me trata como humano. Eva olhou para ele com aquela sabedoria de quem também conheceu a dor e disse, Stasku, nigdinias apomina e tego pakistankzika. Gislik é de Santanei Siebogate, Nigd. Tem pakistankzik gesto em Sumenin. Stasek, nunca esqueça esse paquistanês. Se um dia ficares rico, nunca. Esse paquistanês é tua consciência. 51 anos se passaram, minha filha. Stanislau construiu um império, 14 hotéis 5 estrelas pela Europa. Criou fundações, herdou bancos, acumulou 1,2 bilhão de francos suíços. Ficou viúvo, viu os filhos crescerem, mas nunca deixou a agulha da costureira ou a vela do gueto saírem da sua memória. 2 vezes por ano, ele ainda limpa quartos nos próprios hotéis para não deixar a soberba subir a cabeça. Em 2018, ele comprou 30% do Tivoli Mofarrege em São Paulo. Ele confiou nos diretores, mas o relatório de outubro de 2024 dizia que os hóspedes idosos eram tratados com indiferença. Aquilo doeu nele só, doeu o paquistanês que morava dentro dele. Então, aos 90 anos, ele pegou seu casaco velho de lã, seu gorro de tweed surrado e sua bota de 8 anos de uso. Deixou o jato particular e a limusine de lado. Entrou no lobby do Tivoli como Janek Kowalczyk que um dia foi, sem ouro, sem pose, apenas com a dignidade de quem viveu tudo. Ele foi humilhado pela Camila, a moça do hotel que via cifras mas não via gente. Mas ele foi salvo pela Cristina, a faxineira polonesa que reconheceu nele o cheiro da terra de Lodz. A história está apenas começando, minha filha. Porque a Cristina acabou de levar para a área de serviço o homem que é dono do chão que ela limpa. E quando Stanislau Volski revelar quem é, o mármore do Tivoli vai tremer como se fosse feito de papel. Pega o último pirogue. A justiça está vindo só, e ela não usa terno de grife. Vamos lá. Vila Mariana, São Paulo. Outubro de 2024. Minha filha, tem gente que diz que o relógio de São Paulo nunca para, mas o despertador da Cristina Novak Pereira parece que tem um pacto com o silêncio da madrugada. Às 4h15, quando a cidade ainda está em suspenso e o orvalho da Vila Mariana teima em molhar o asfalto, ela já está de pé. 64 anos de vida, 27 deles dedicados a brilhar o mármore alheio, a Cristina é como aquele pão de centeio que eu vendo, casca dura pelo tempo, mas o miolo é de uma maciez que só quem conhece o amor entende. O apartamento da Rua Domingos de Moraes é pequeno, 56 metros quadrados que guardam uma constelação de memórias. A pintura cor de gelo já está desbotada, pedindo um retoque que o orçamento nunca permite, mas as janelas estão sempre limpas. Cristina vive ali com a mãe, a dona Ana, uma senhora de 88 anos que a demência vascular insiste em levar para longe, mas que o amor da filha teima em trazer de volta. Eram 5 da manhã quando o cheiro do café pilão, coado no pano com a paciência de uma santa, começou a preencher a cozinha.
Dona Ana estava sentada na sua cadeira de balanço de carvalho. Naquele dia o milagre da lucidez tinha visitado a velha. Ela olhou para Cristina com aqueles olhos que viram a guerra e a reconstrução. Cristina serviu o café e o pão de centeio que ela comprou na minha barraca. Mamo, cava gotova. Shelebod van Zetargu, disse Cristina, com aquele sotaque que mistura a Polônia com o Paraná. Hoje eu trabalho até as 2, mãe. Volto logo. A Adriana vem à noite com os pequenos. Dona Ana pegou a xícara, as mãos tremendo como folhas ao vento. Um sorriso antigo, de quem lembrou de um sol que não nasce mais, iluminou seu rosto. Crisil, gestes dobra corca. Tadek BYLBY Dumni, sussurrou a velha. Lembro de quando tu tinha 5 anos em Curitiba. Teu pai te carregava no ombro para a igreja São Estanislau. Lembras, minha filha? Cristina sentiu um aperto no peito. Ela não lembrava, A memória dela estava cheia demais de contas, de baldes e de panos de chão. Mas ela sorriu, um sorriso de quem protege a mãe da própria dor. Sim, mãe, eu lembro. Era lindo. Ela beijou a testa da mãe, sentindo o cheiro de talco e de tempo, e saiu para enfrentar o gigante de asfalto. A caminhada de 4 quadras até o ponto do ônibus 5154 é o momento em que a Cristina reza. Ela sobe no ônibus e vê a cidade despertar. Mas o coração dela, minha filha, estava mais pesado que a mala do Pan Stanislau. Em março do ano passado, ela fez o que toda pessoa de coração mole faz, assinou como avalista para o irmão, o Jerzy. 78 mil reais para abrir uma borracharia em Osasco. Ela confiou. Sangue do meu sangue, ela pensava. Mas em junho, o Jerzy sumiu. Dizem que ele gastou tudo em jogo e foi se esconder em Foz do Iguaçu com uma mulher mais nova. Deixou para Cristina uma dívida que agora, com os juros desse sistema que come o pobre, já passava dos 96 mil reais. O salário dela é de 2.840 reais. A parcela que o banco cobra é de 4.200. A conta não fecha, Não fecha nem com milagre. O nome dela já está no Serasa, e o banco ameaça leiloar o apartamento em fevereiro. O teto da Dona Ana, o ninho dos netos, tudo por um fio. Mas ela não contou para os filhos. A Adriana é professora, ganha pouco e cria os filhos sozinha. O Lucas e o Rafael ainda estão tentando a vida. Cristina lembrou do que o pai dela, o Dom Tadeus, disse há muito tempo lá em Curitiba. Crisil, godnosbiednego Toniezebrak od Prijaciela. Godnosbiednego Todzelik Shalebs eglodnis dizem. Crisia, a dignidade do pobre não é pedir esmola ao amigo. A dignidade do pobre é dividir o pão com quem tem mais fome que você. No sábado passado, dia 26 de outubro, ela veio na minha barraca. Eu vi na hora. Aqueles olhos vermelhos de quem passou a noite em claro, conversando com o teto. Crisil, cocia dziege? Placá-las, perguntei em polonês, parando de sovar a massa. O que houve, Crisia? Você chorou. Ela sentou no banquinho de plástico verde e desabou. Contou do Jerzy do Bradesco do leilão. O desespero dela era silencioso, o que é muito pior. Eu olhei para ela e ofereci minhas economias. 40 mil reais que eu guardo para o meu enterro e do Edward. Pega, Crisia. Me devolve quando puder. Sem juros, Mas ela me olhou com uma altivez que parecia vir direto de Lodz. Vando, Jacebi e Nielbrabuge. Prefiro perder o apartamento do que a sua paz de espírito. Seu dinheiro é sagrado. Eu vou dar um jeito. O jeito dela, minha filha, era um sacrifício. Ela decidiu que na segunda-feira, dia 12 de novembro, ia vender o colar de prata da avó Sofia. A única coisa que sobrou do gueto de Lodz. Um colar que sobreviveu aos nazistas, mas que talvez não sobrevivesse aos juros do banco. O avaliador na Rua Augusta ofereceu 8.500 reais. Daria para segurar o leilão por mais 2 meses. Segunda-feira, 12 de novembro, 10 horas e 54 minutos. Cristina estava no lobby do Tivoli. O mármore travertino brilhava sob o pano dela. Ela estava cansada, a alma estava em frangalhos.
Ela olhava para o lustre e pensava no colar que ia vender dali a poucas horas. Foi quando ela viu. Viu a Camila, a recepcionista arrogante, gritando com um velhinho de gorro e casaco velho. Viu o passaporte suíço sendo empurrado. Viu a humilhação que o Pan Stanislau estava passando. Cristina sentiu um calor subir pelo peito. Não era raiva, só, era reconhecimento. Aquele velho tinha o olhar de seu pai Tadeus. Ele tinha o cheiro da Polônia. E quando a Camila gritou para ela não se meter, a Cristina Novak Pereira, a faxineira invisível, soltou a vassoura. O barulho do cabo batendo no mármore ecoou por todo o lobby. Ela caminhou até ele, ignorando a Camila, e pegou a mão trêmula de Stanislau. Dziadku, niek pancho dzizemna, sussurrou ela. Vovô, vem comigo. Naquele momento, minha filha, ela não viu um mendigo. Ela viu o mais faminto, que seu pai falará. Ela esqueceu da dívida, esqueceu do leilão, esqueceu até do colar. Ela só viu um patrício que precisava de luz. Ela levou o Pan Stanislau para a porta de serviço. O gerente Felipe riu, achando que a lixeira estava sendo retirada. Mal sabia ele que a Cristina estava levando embora a única pessoa que poderia salvar o Tivoli dele. E mal sabia a Cristina que aquele velhinho, que ela ia alimentar com um resto de café e um pedaço de pão, era o dono da vida que ela estava prestes a perder para o banco. A vida é uma costura muito doida, só. Pausa final é a gente acha que está dando ponto final, mas Deus só está trocando a cor da linha. Pega mais um pirogue. A história agora entra no momento em que o passado de Lodz e o presente de São Paulo se fundem numa mesa de fórmica na Vila Mariana. Vamos lá. O lobby do Tivoli Mofarrege, com seus lustres de cristal e o aroma de perfume caro, ficou para trás assim que a porta de serviço se fechou. Ali, minha filha, o mármore dava lugar ao cimento batido, e o ar-condicionado central perdia a força para o cheiro de sabão em pó e desinfetante industrial. Cristina caminhava firme, segurando a mão de Stanislau com uma delicadeza que ele não sentia há décadas. Ela o guiou pelos corredores úmidos do subsolo até a saleta dos faxineiros, um cubículo de 14 metros quadrados que era o verdadeiro coração pulsante do hotel. Naquela saleta, não havia sofás Chesterfield. Havia uma mesa de fórmica branca com as bordas descascadas, 3 cadeiras de plástico e uma geladeira Brastemp antiga que roncava baixinho. Cristina puxou a cadeira do canto para o velho. Senta aqui, Dziadku. O senhor está pálido. Respira o ar daqui, que é mais puro que o daquele lobby cheio de gente falsa, disse ela, já ligando o fogareiro elétrico. Ela abriu a garrafa térmica verde que trazia de casa. O vapor subiu, trazendo cheiro de chá preto com mel, limão e hortelã. A receita da Dona Ana. Ela serviu o líquido quente numa xícara de porcelana branca e tirou do pote de comida 2 pirogue de batata com queijo. Stanislau pegou a xícara com as mãos trêmulas. O calor do chá pareceu descongelar a alma do velho. Ele fechou os olhos, e por um segundo, as paredes do Tivoli sumiram. Dzekuji, pane. Chá polonês. Com mel, sussurrou ele, a voz embargada. Igual ao que minha mãe, Yael, fazia no gueto em 1944. Foi a última vez que senti esse gosto só. Março de 44. Cristina sentou-se ao lado dele, os olhos marejados. Como o pirogue, senhor. Sem pressa e sem pagar nada. Minha mãe, Ana, fez a massa no domingo. Ela tem as crises dela, o esquecimento. Mas no domingo ela teve um momento de luz. Ela me disse, Crisia, faz o pirogue e leva. Sempre vai ter alguém faminto numa cidade grande como São Paulo. Acho que ela estava falando do senhor. Stanislau olhou para aquela mulher. Uma faxineira que ganhava a vida esfregando o chão, carregando o peso de uma mãe doente e de uma dívida que ele já conhecia, mas que dividia o próprio almoço com um estranho. Ele sentiu um nó na garganta. Era a luz que sua mãe pedirá para ele buscar no porão de Lodz. Stanislau, ainda em polonês, perguntou sobre o tratamento no hotel. Ele precisava ouvir da base, da boca de quem via a sujeira que o carpete escondia. Cristina, por que aqueles jovens na recepção tratam os velhos com tanto desdém? Isso é sempre assim aqui.
Cristina suspirou, olhando para as próprias mãos calejadas. Escute, senhor, eu estou aqui há 27 anos. Vi este hotel ser um lugar de acolhimento. Mas desde 2012, quando o Dr. Felipe Bueno assumiu a gerência, a alma do Tivoli adoeceu. Ele instaurou a cultura do cliente premium apenas. O pessoal é treinado para medir o valor de um ser humano pela marca do relógio ou pelo brilho do sapato. Ela baixou a voz, como se as paredes pudessem fofocar para a gerência. Vi idosos serem expulsos por não estarem à altura. 3 anos atrás, o segurança Marcos empurrou um senhor italiano que só queria uma informação. O velho caiu, quebrou o quadril. O hotel pagou um advogado caro e o processo sumiu. É o cotidiano aqui, só. A gente limpa o chão, mas a sujeira maior está no coração de quem manda. Stanislau ouviu tudo em silêncio. A raiva que ele sentia não era de um bilionário ofendido, era a raiva do menino Stasek que viu a injustiça no gueto. Ele decidiu. Ele não ia apenas demitir aquelas pessoas. Ele ia sentir na pele o que elas faziam com os pequenos. Cristina, eu tenho um pedido estranho, disse Stanislau, fixando seus olhos azuis nos dela. Quero ficar aqui por 10 dias. Como seu ajudante de limpeza. Sem salário. Só quero observar, trabalhar ao seu lado. A senhora consegue isso com seu supervisor? Cristina achou que o velho tinha caducado. Um homem de 90 anos querendo carregar balde? Mas havia algo na voz dele, uma autoridade mansa, que a fez aceitar. Ela foi falar com o seu Joaquim Bezerra, o supervisor da limpeza. Joaquim era um nordestino de Petrolina, pele curtida por 31 anos de São Paulo e um coração que não batia, dançava um chachado de bondade. Ele ouviu a proposta de Cristina na saleta de coordenação. Vixe, Cristina, um velho de 90 anos? Se o Felipe descobre, ele me manda pro olho da rua antes da minha aposentadoria. Disse Joaquim, coçando o queixo preocupado. Seu Joaquim, por favor. É um parente meu de Curitiba que veio passar uns dias. Ele quer se sentir útil, só. Eu garanto que ele não aparece no lobby. Ele fica só nos corredores de serviço, na lavanderia. Ninguém vai notar um velho a mais de uniforme cinza. O senhor sabe que para o pessoal do andar de cima, a gente é invisível mesmo. Joaquim olhou para Cristina. Lembrou-se de quantas vezes ela o ajudou nas dobras de turno. Tá bom, fia. Mas se a cobra do Felipe Bueno aparecer, você esconde ele num armário de vassouras. Pega um uniforme extra no almoxarifado, mas nada de crachá oficial. A partir do dia seguinte, 13 de novembro, a rotina de Stanislau Volsky virou um roteiro de cinema. Ele acordava às 4h45 no Hotel Ibis da Paulista, um lugar simples onde ninguém o reconheceria. Vestia o uniforme cinza, o tecido áspero que era seu novo manto real, e entrava pelos fundos do Tivoli. Lá estava ele, o dono de um império de 1 bilhão e 200 milhões de francos suíços, segurando um rodo e um pano de chão. Ele limpava os elevadores de serviço, via os recepcionistas gritando com as camareiras e sentia o cheiro do preconceito nos corredores. Mas o plano de Stanislau tinha uma camada mais profunda. Pausa. À noite, de volta ao Ibis, ele abria o laptop e se conectava com o Dr. Klaus Vogt, seu fiel escudeiro em Genebra. Klaus, investigue a vida financeira da Cristina Novak Pereira. Agora, ordenou ele. No dia 15 de novembro, o relatório chegou. Stanislau leu sobre o irmão Jerzy, sobre o golpe da borracharia e a dívida de quase 100 mil reais no Bradesco. Viu que o apartamento da Vila Mariana, onde a dona Ana morava, estava para ir a leilão. Stanislau não pensou 2 vezes. Ele ligou para o presidente do Bradesco, o Dr. Otávio Brandão. Não usou seu nome, usou o peso da Volsky Foundation. Doutor Otávio, quero quitar uma dívida de uma cliente sua. Cristina Novak Pereira. Quero o valor integral, com juros e taxas. Façam a transferência da Suíça agora e limpem o nome dela. Mas escute bem, ela não pode saber quem pagou. Mandei a notificação de quitação como se fosse um erro administrativo ou um programa de perdão do banco. Em 20 de novembro, a dívida foi zerada. O teto da Cristina estava salvo. Nos dias que se seguiram, Stanislau trabalhou duro ao lado de Cristina. Ele via o cansaço nos ombros dela,
mas via também a dignidade que ela mantinha mesmo sob os gritos de Camila no corredor. O senhor trabalha bem, dizia Diku, comentou Cristina, enquanto limpavam a área da lavanderia. Tem mãos de quem já pegou em muita ferramenta bruta, mas seus olhos parecem de quem lê livros difíceis. Stanislau sorriu por trás da máscara de proteção. A vida é o livro mais difícil, Cristina, e a senhora é a melhor lição que já li nele. Cristina não entendia, mas sentia uma paz estranha perto daquele velho. Ela não sabia que o ajudante dela tinha acabado de salvar a herança de seus filhos. Ela não sabia que o homem que ela alimentou com pirogue era o juiz que em poucos dias ia varrer a arrogância de Felipe Bueno para fora daquele hotel. Minha filha, o aço de volta redonda é duro, mas o gelo da Polônia, quando derrete, vira uma enxurrada que carrega tudo. Pausa final. Stanislau estava apenas esperando o 10º dia. O dia em que o uniforme cinza cairia e o bilionário apareceria para cobrar a conta. Pega mais um pirogue, que o próximo capítulo é o acerto de contas. Vamos lá. Dzień dobry, minha filha. Pega mais um café, porque o que eu vou te contar agora não é apenas uma história de hotel. É um mergulho no que o ser humano tem de mais feio quando recebe um pouquinho de poder. A gente costuma dizer que o diário de um homem é o que ele escreve, mas o verdadeiro diário do Pan Stanislau foram aqueles 10 dias vestindo o uniforme cinza. Ele não era mais o bilionário de Genebra, ele era o Pan Lewandowski, o ajudante de limpeza que ninguém via, mas que via tudo. E o que ele viu, minha filha, foi um sistema desenhado para moer gente. No segundo dia, 13 de novembro, a máscara do luxo caiu logo cedo. No 17º andar, um cliente belga, desses que acham que o dinheiro dá direito a perder a linha, vomitou no carpete caríssimo do corredor. O gerente Felipe Bueno passou por lá, cobrindo o nariz com um lenço de seda. Olhou para Cristina como se ela fosse parte do entulho. Cristina, limpa isso agora. O cliente pediu desculpas, está tudo certo. Mas limpa rápido, sem máscara mesmo, que não temos tempo de esperar a empresa de higienização. O brilho desse corredor não pode esperar, ordenou ele, com um tom de quem fala com uma máquina. Cristina abaixou a cabeça e pegou o pano. Stanislau, ao lado dela, sentiu o sangue ferver. Ele sussurrou em polonês, Kryzio mais praudo mais que. Norma higiene para si. Kryzia, você tem direito a uma máscara. É norma de higiene. Cristina olhou para os lados, com medo de que até as paredes tivessem ouvidos. Pan Lewandowski, eu sei. Mas o Felipe demite quem reclama. Já vi acontecer. Eu limpo, sou. Tenho minha mãe doente em casa, não posso perder o ganha-pão por causa de um par de luvas. No dia seguinte, Stanislau encontrou a Dona Maria do Socorro, uma nordestina de Caruaru que está no Tivoli há 22 anos. Ela estava pálida, com o suor escorrendo pelo rosto. Senhora, está doente? Perguntou ele num português ainda tropeçando. 38 graus de febre, seu Lewandowski. Pedi ao Felipe para ir ao médico ontem, mas ele disse que se eu não viesse hoje, a rua era o meu destino. Tenho que pagar o remédio da minha Giovana, que tem lúpus. O jeito é trabalhar doente e rezar para o corpo aguentar, respondeu ela com a voz sumindo. Stanislau não disse nada, mas a mão dele apertou o cabo da vassoura com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele anotava tudo. Cada descaso, cada lágrima escondida. O dia 4 trouxe uma lição de economia que o Felipe Bueno nunca aprendeu na FGV. Um senhor de 73 anos, o seu Aurélio, chegou para almoçar com o filho. Ele vestia um paletó marrom antigo, bem cuidado, mas modesto. A Camila, aquela recepcionista de unhas vermelhas, barrou o homem na porta giratória. Senhor, nosso restaurante exige smart casual. O senhor não está adequado. Sugiro um otaca ali na Paulista, disse ela, com aquele sorriso falso que corta mais que faca. O seu Aurélio saiu humilhado. O que a Camila não sabia é que o filho dele era o diretor financeiro da JBS, um dos maiores clientes do hotel. Quando o filho soube, cancelou contratos de R$ 1.200.000 por ano. Felipe gritou com a Camila no escritório, mas Stanislau, limpando o vidro da porta, percebeu que a raiva do gerente não era pelo desrespeito ao idoso, era apenas pelo dinheiro perdido. E tinha coisa pior, minha filha.
No dia 5, Stanislau ouviu a conversa de comadre entre a Camila e a Patrícia atrás do balcão. Pati, ontem mais um gringo velho caiu na minha rede. Cobrei R$ 50 de taxa de informação, para ele saber o caminho da Sé. Ele pagou rindo. Só essa semana já embolsei 280, ria Camila. Eu também estou fazendo, guria. O Felipe sabe, ele leva 30% e a gente fica com o resto. Esses velhos são burros, acham que hotel 5 estrelas cobra até pelo ar que respiram, respondeu a Patrícia. Stanislau registrou tudo. Ele carregava no bolso um gravador Sanyo antigo de fita cassete. Sabe por quê, Sô? Porque os detectores digitais modernos não pegam aquela tecnologia velha. O bilionário estava usando as armas do passado para caçar os ratos do presente. Mas o golpe mais forte no coração do Pan Stanislau veio no 6º dia. Ele e a Cristina estavam limpando a suíte executiva 1247. Cristina parou por um segundo, enxugou uma lágrima e tirou do bolso do avental um caderno de couro velho, com a capa marrom toda gasta. Crisil, Kotosazezit? Crisia, que caderno é esse? Perguntou ele. Cristina abriu o caderno com uma delicadeza de quem segura um recém-nascido. Pan Lewandowski. Aqui estão as últimas palavras do meu pai, o Tadeus. Eu escrevi em 2009 no hospital, enquanto ele partia. Ele chamava por alguém o tempo todo, um tal de Stasek. Ele perguntava, Stasek, onde você está? Por que me deixou? Ele falava do Hotel Tivoli, do navio MS Argentina em 47. Stanislau sentiu o mundo girar. O pulso dele disparou sob o uniforme cinza. Ele pegou o caderno com as mãos trêmulas e leu o polonês rabiscado. Stasek, Gzigestes? Stasek, Dlaczegumnias Ostavilis? Tivoli Hotel. Trizinaci Lats. MS Argentina 1947. Minha filha, o Pan Stanislau era o Stasek. Ele e o Tadeus, Tadek, foram os meninos que dividiram o medo no porão de Lodz e os sonhos do navio. Ele passou décadas procurando o amigo, e agora descobria que o Tadek tinha morrido chamando por ele. E que a filha do seu melhor amigo era a mulher que limpava o chão ao seu lado. Pan Lewandowski, o senhor está bem? Está pálido? Perguntou Cristina, preocupada. Stanislau respirou fundo, tentando segurar o choro que queria explodir. Sim, Crisia. Tudo bem, apenas, esse caderno é sagrado. Guarde ele como se fosse sua vida. Nunca o perca. Ele voltou a varrer o canto da suíte, mas as lágrimas caíam silenciosas. Ele descobriu que a Cristina era o elo que faltava. Ele não era apenas o patrão dela, ele era o tio que a vida não deixou ela conhecer. Nos últimos dias, Stanislau viu o assédio do Felipe contra as faxineiras jovens como a Daiane. Ouviu do seu Joaquim como os funcionários antigos eram demitidos para dar lugar a jovens que ganhavam metade, só para economizar na previdência. Era uma caixa de Pandora, No 10º dia, 21 de novembro, Stanislau terminou a observação. Ele tinha Item 6 fitas cassete cheias de confissões de fraude e desrespeito. Item 23 fotos de documentos fiscais e contratos irregulares tiradas com sua Olympus velha. Item um caderno cheio de anotações sobre 11 violações trabalhistas e 3 casos de assédio. Ele olhou para Cristina uma última vez antes de sair. Ela não sabia que a dívida dela no banco já estava paga. Ela não sabia que o velhinho ia causar um terremoto. Cristina, obrigado pelo pirogue e pela luz. Amanhã, o sol vai nascer diferente para este hotel, disse ele, ao se despedir no portão de serviço. Cristina sorriu, sem entender. Vá com Deus, Pan Lewandowski. Cuidado na Paulista só. Pois é, minha filha. O Pan Stanislau tinha tudo o que precisava. Ele subiu para o Ibis, tomou um banho longo e ligou para o seu assessor em Genebra. Klaus, prepare o jato. Amanhã eu não entro pelos fundos. Amanhã eu entro pela frente e vou levar comigo a vassoura que vai limpar o lixo desse hotel. Toma o resto do seu café. A história agora chega no momento que todo mundo espera, o acerto de contas. Porque quando um bilionário polonês que sobreviveu ao gueto decide fazer justiça, não tem terno da FGV que aguente o tranco. Vamos lá. 22 de novembro de 2024, sexta-feira. 9 horas da manhã.
O sol de São Paulo entrava pelas janelas de vidro do Tivoli Mofarrege, iluminando o mármore que a Cristina tinha polido na madrugada. Stanislau chegou para o seu 10º dia de trabalho como se fosse apenas mais um Pan Lewandowski. O uniforme cinza estava limpo, mas por baixo do tecido áspero, o coração do bilionário batia com a força de um juiz prestes a dar o veredito. No bolso interno ele não carregava apenas panos. Carregava o passaporte suíço, o controle acionário da Volsky Foundation e a prova de que o império de Felipe Bueno era feito de areia e arrogância. Às 9h30, a doutora Lúcia Mendonça, uma das advogadas mais temidas do país, cruzou o lobby. Ela não olhou para a recepção. Ela olhou para o faxineiro cinza no canto e assentiu. O jogo tinha começado. Felipe Bueno estava em seu escritório no 18º andar, os pés sobre a mesa de mogno africano, verificando o engajamento de suas fotos no Instagram. Ele nem levantou os olhos quando a porta abriu. Faxineiro, você errou o andar. Aqui é a área executiva. Vá limpar o lobby antes que eu chame o Joaquim para te dar a conta, disse Felipe, sem tirar os olhos do iPhone. Stanislau permaneceu em silêncio. Foi a doutora Lúcia quem deu o primeiro passo, colocando um envelope de couro preto sobre a mesa. Felipe abriu com tédio, mas ao ler as primeiras 3 linhas, o sangue fugiu de seu rosto. Ele olhou para o velhinho à sua frente, depois para a advogada, e sua voz saiu como um sussurro engasgado. Quem é o senhor? Stanislau deu um passo à frente. A voz, antes hesitante, agora soava como o trovão das montanhas polonesas. Sou Pan Stanislau Volsky. Dono majoritário da Volsky Foundation. Há 48 horas, completei a aquisição de 77% deste hotel. O senhor está demitido por justa causa, Dr. Felipe. O mundo de Felipe desmoronou em segundos. Stanislau despejou a lista de crimes como quem joga lixo no lugar certo. Item fraude, a taxa de informação ilegal cobrada de idosos. Item assédio sexual, 3 casos comprovados, incluindo a reabertura do processo da Diana Pereira. Item sonegação, 2,3 milhões de reais devidos à Receita Federal. Item crueldade, a perseguição sistemática contra funcionários idosos. O senhor tem 3 minutos para sair, concluiu Stanislau, enquanto 3 seguranças suíços, gigantes de terno escuro, entravam na sala. Sua próxima parada não é outro hotel 5 estrelas, é a Polícia Civil. Felipe Bueno saiu pela porta de serviço, a mesma que ele obrigava os invisíveis a usar, sem celular, sem terno e sem a máscara de sucesso. 10h47. Foi a vez de Camila Vasconcelos. Ela entrou no escritório rindo, achando que seria promovida. Quando viu Stanislau, não o reconheceu de imediato. Ele agora vestia um terno Hermenegildo Zegna cinza claro e uma gravata de seda azul marinho. Estava impecável. Camila, sente-se, disse Stanislau. Eu sou o mendigo, que a senhora humilhou no lobby no dia 12. Aquele que a senhora disse que tirava o brilho do hotel. Camila sentiu as pernas falharem. Ela tentou balbuciar uma desculpa, mas Stanislau colocou sobre a mesa as transcrições das mensagens dela com a Patrícia. O deboche contra os idosos, os roubos das taxas, estava tudo ali. A senhora tem 15 dias para devolver os 4.700 reais que roubou dos hóspedes. Se não devolver, a prisão preventiva será o seu próximo check-in. Ela saiu chorando, escondendo o rosto. A Patrícia tentou fugir pela escada de incêndio, mas foi pega no estacionamento. A faxina no Tivoli finalmente tinha começado de cima para baixo. 11h47. Cristina entrou no escritório executivo. Ela estava trêmula, as mãos sujas do trabalho no mezanino. Quando viu Stanislau de terno, ela parou na porta, as mãos cobrindo a boca. Pan Stanislau, Pan Jeswlasielen? O senhor me enganou esse tempo todo? Perguntou ela em polonês, as lágrimas já descendo. Stanislau levantou-se e foi até ela. Pegou as mãos calejadas de Cristina com uma ternura de pai. Cristino, não te enganei. Eu te protegi. Tinha que ver a verdade com meus próprios olhos, e a sua dignidade foi o que me deu forças para limpar esse lugar. Sem você, eu nunca teria pego esses ratos. Ele assentou na poltrona de couro e deu a primeira notícia. Cristina, sua dívida no Bradesco não existe mais.
Eu a quitei integralmente no dia 20. O seu apartamento na Vila Mariana está salvo. Ninguém vai tirar a dona Ana de lá. Cristina desabou. Um choro alto, de quem carregou o mundo nas costas por 27 anos e finalmente encontrou um lugar para descansar o fardo. Mas o senhor nem me conhecia, por que pagou 96 mil reais por uma faxineira? Stanislau sorriu, limpando uma lágrima do rosto dela. Dinheiro é só ferramenta, Crisia. O motivo é a sua dignidade. É o pirogue que você dividiu comigo quando achou que eu não tinha nada. É a sua mãe Ana. É o seu pai Tadeusz. Naquela manhã, Stanislau não apenas puniu, ele restaurou. O subsolo do Tivoli Mofarrés nunca mais seria o mesmo. Item Cristina Novak Pereira, nomeada diretora de Hospitalidade e Memória. Salário de 24 mil reais. Ela recusou a cobertura nos jardins para ficar no seu apartamento na Vila Mariana, perto das raízes da dona Ana. Stanislau então deu um bônus de 280 mil reais para reformar o lugar e dar todo o conforto que a velha precisava. Item seu Joaquim Bezerra, o supervisor que confiou na Cristina foi promovido a gerente-geral de operações humanas. O homem de Petrolina agora mandava no hotel com o coração. Item Dona Maria do Socorro, a mulher que trabalhou com febre agora era supervisora de limpeza, com um plano de saúde que cobriria todo o tratamento de lúpus da filha Giovana. Item Diana Pereira, a faxineira demitida por recusar o assédio de Felipe foi encontrada em Diadema, empacotando compras. Stanislau a trouxe de volta com uma indenização de 280 mil reais e o cargo de coordenadora de treinamento. No final da conversa, Stanislau olhou para o caderno de couro velho que Cristina ainda segurava. Cristina, falta uma coisa. O segredo do seu pai, o Tadeusz. Amanhã é sábado. Vamos à feira da Praça Roosevelt. Vamos encontrar a Wanda. Lá, eu vou te contar quem era o Stasek que seu pai chamou até o último suspiro. Cristina olhou para ele, os olhos arregalados. Ela começou a entender as peças do quebra-cabeça. Pois é, minha filha. O lobby do Tivoli estava limpo, mas a alma da Cristina estava pronta para voar. O bilionário e a faxineira tinham acabado de provar que em São Paulo, o mármore pode ser frio, mas o coração polonês é feito de brasa. Tomo o último gole desse café. A gente se encontra na parte 6, na minha barraca de pirogue. É lá que o círculo se fecha e o navio de 1947 finalmente chega ao porto. Vamos lá. 23 de novembro de 2024, sábado, 7 horas da noite. Minha filha, se o mármore do Tivoli Mofarrés falasse, ele não contaria sobre os reis e presidentes que já pisaram ali. Ele contaria sobre esta noite. O restaurante La Brasserie no mezanino estava fechado. Não havia estranhos, apenas 14 almas reunidas em volta de uma mesa de carvalho que parecia um altar. A toalha de linho irlandês e os cristais Baccarat brilhavam, mas o brilho mais forte vinha dos olhos de quem estava ali. Cristina chegou vestindo um azul marinho discreto, comprado no Bom Retiro com os 2 mil reais que Stanislau deu como bônus. Ela não quis luxo, escolheu a modéstia que sempre a definiu. Ao lado dela, a dona Ana, na cadeira de rodas, parecia ter voltado no tempo. Graças aos remédios que o Dr. Stanislau financiou, a velha estava com uma lucidez que parecia um milagre de Pentecostes. Ela reconhecia cada neto, cada detalhe. A mesa era um retrato da história do mundo, o filho banqueiro vindo de Genebra, o rabino Marcelo, o sobrevivente de Tel Aviv, a dona Sara que cruzou o mar em 47. E nós, os humildes da feira. Antes do primeiro prato, o rabino Marcelo levantou-se. A voz dele, uma mistura de hebraico e português, parecia costurar as feridas da história. Adonai, bendito sejas por esta noite. Aqui senta o bilionário que limpou o chão e a faxineira que guardou o coração do pai. Baruch atah Adonai. Em nome de todos que o fogo não conseguiu apagar. Amém. Stanislau levantou-se devagar. Ele tirou do bolso do paletó aquele caderno de couro velho que Cristina guardava como uma relíquia. Ele olhou para o objeto com uma reverência religiosa. Família, Cristina, Ana. Escutem, começou ele, no seu polonês de Lodz que o tempo não conseguiu enferrujar. Eu escondi uma verdade por 10 dias.
Porque primeiro eu precisava ser o juiz do Felipe Bueno. A justiça vem antes, mas o amor é o que arremata a costura. Ele contou sobre a fome em Balute, sobre a vela no porão e a panelina que o escondeu. Mas quando chegou no ano de 1947, a voz dele tremeu como uma folha. Cristino. No navio MS Argentina, eu tinha 13 anos. Comigo, na mesma cabine, no mesmo beliche do terceiro convés, dormia um menino de 11 anos. Ele tinha fugido do gueto de Varsóvia em 44. Ele era órfão como eu. Por 27 noites, nós fomos a única família um do outro no meio do oceano. Esse menino se chamava Tadek Novak. Cristina empalideceu. O ar faltou no pulmão dela. Mas foi a dona Ana, com a lucidez de uma profetisa, quem deu o grito que atravessou as décadas. Stasek, o senhor é o Stasek do navio? O senhor é o irmão do meu Tadek. Stanislau chorou. Um choro de 90 anos que finalmente encontrou porto. Sim, dona Ana. Eu sou o Stasek. Tadek foi meu irmão de espírito. Ele segurou minha mão quando o mar me enjoava. Eu segurei a dele quando ele chorava de saudade da Polônia. Ficamos 3 semanas juntos neste mesmo prédio, neste Tivoli da Paulista, em 47, esperando sermos adotados. No dia 11 de maio, eu fui levado para a Suíça. Tadek foi levado para Curitiba. Prometemos nos buscar. Mas a vida mudou o nome dele para Novak Pereira e eu nunca o encontrei. Procurei por 25 anos, só. Em 2010, eu desisti. Achei que meu irmão tinha morrido sem saber que eu nunca o esqueci. O silêncio no restaurante era tão profundo que dava para ouvir as lágrimas caindo. Foi aí que a pequena Bianca, de 5 anos, desceu da cadeira. Com a inocência de quem não sabe o peso da história, ela caminhou até o velho bilionário e estendeu os bracinhos. Mamãe, vovô Stanislau é o irmão do vovô Tadek? Perguntou ela. Sim, filha. Ele é nosso tio agora, respondeu Adriana, soluçando. Stanislau pegou a menina no colo e beijou seus cabelos. Naquele momento ele não estava abraçando apenas uma criança brasileira. Ele estava abraçando o futuro que o Tadek construiu na Terra da Esperança. Stanislau sentou a menina e tirou um envelope amarelado, datado de 1953. Era a voz do seu pai adotivo, Araron, vinda do além. Meu pai Araron escreveu isso antes de voltarmos para Genebra. Ele sabia do Tadek. Ele ouviu o nome desse menino por 6 anos, disse Stanislau, lendo a tradução. Stasku, filho da minha alma. Se algum dia encontrares o Tadek, o menino do navio, dá a ele 1/3 parte da minha fortuna. O irmão de uma criança é irmão para sempre. O irmão não morre no coração, apenas no corpo. Ele olhou para Cristina, que tremia na cadeira. Cristina, Tadek não está aqui para receber. Mas você é a filha do meu irmão, é a herdeira legítima. Minha fortuna pessoal é de 480 milhões de francos suíços. 1/3 parte disso, 160 milhões ou 1 bilhão de reais, já foi transferida para a Fundação Tadeusz Novak Pereira. Stanislau inclinou-se para frente, a voz agora séria, carregada de responsabilidade. A sede da fundação será no 5º andar deste hotel, onde eu e seu pai dormimos em 47. Você vai administrar tudo, Cristina. Não para comprar mansões ou joias, mas para garantir que a memória do Tadek e dos 6 milhões de poloneses assassinados nunca seja apagada. Você aceita esse fardo, minha filha? Cristina levantou-se. Ela não era mais a faxineira humilhada pela Camila. Ela era guardiã de um legado bilionário. Ela olhou para o retrato do pai, para a mãe Ana e para o tio Stanislau. Pegou a taça de vodka polonesa e ergueu-a bem alto. Pai Stanislau, pai Tadeusz, mãe Yael, eu aceito. Não aceito a fortuna, aceito a responsabilidade. Pela dignidade de quem limpa o chão e de quem foi transformado em fumaça. Nasdrovi. Elchen. Saúde. Pois é, minha filha. O brinde ecoou em 3 línguas, mas o sentimento era um só. A mesa das 14 almas celebrou até a madrugada. O bilionário e a ex-faxineira, unidos por um beliche de 1947,
Provaram que o tempo pode até esconder a verdade, mas nunca consegue matá-la. O Tivoli Mofarrege agora tem uma alma nova. No quinto andar, a fundação brilha. E no lobby, quem entra é recebido com o respeito que o Pan Stanislau e o Tadek não tiveram. A Cristina ainda visita minha barraca todo sábado. Ela chega no seu carro novo, mas o abraço é o mesmo. Ela diz que a dona Ana, às vezes, olha para o jardim e sorri, dizendo que o Stasek finalmente voltou do mar. Toma o seu último gole de café, So. A costura acabou. O ponto final foi dado com linha de ouro. O que você aprendeu com o silêncio do Pan Stanislau e a vassoura da Cristina? Você acha que o destino realmente guarda os encontros que a gente mais precisa, mesmo que levem 77 anos para acontecer? Dá um tchau pra mim, a feira vai fechar. Nasdrovi.